Amor e Cativeiro, psicografado por Paulo Sérgio Teixeira Diniz e Simone Pinto Diniz, pelo Espírito Clara. Sinopse: um grupo de espíritos planeja a pacificação de duas tribos canibais e rivais na África. Após várias tentativas, Felipe e Clarice aceitam reencarnar como Cauã e Calu, que conseguem unificar as tribos, acabando com a guerra. No decorrer de suas vidas, são vendidos como escravos e transportados para o Brasil, onde vivem situações de sofrimento que lhes proporcionam a oportunidade de resgatar seus próprios débitos, fazendo com que outros espíritos também resgatem os seus. Após uma vida de tribulações e sofrimentos, retornam com o sentimento do dever cumprido, proporcionando aos amigos desencarnados a alegria do sucesso de uma missão planejada no plano espiritual. No plano terreno, estes acontecimentos inspiraram os ideais abolicionistas no Brasil. Capítulo 1. Na Colônia do Triunfo. Manhã de sol na Colônia do Triunfo. O azul do céu mesclava-se a esparsas nuvens brancas e uma brisa soprava leve e refrescante. Transparecia paz e harmonia naquele local onde o amor fluía com grande intensidade. Apesar do sossego reinante na colônia, nossos irmãos ali residentes não se limitavam à ociosidade. Havia um plano de trabalho tanto nas tarefas de socorro aos irmãos recém-chegados à Terra, quanto no planejamento das ações, influenciando os que se encontravam encarnados, a fim de minimizar os percalços e os sofrimentos vividos no planeta. Após uma jornada de trabalho, conduzindo espíritos recém-desencarnados aos hospitais espirituais, onde lhes eram aplicados passes curativos e água fluidificada, o grupo se reunia para programar novas estratégias, visando orientar os encarnados a viverem de acordo com os ensinamentos do Cristo. Ali chegavam espíritos mutilados, queimados, procedentes de guerras, principalmente de uma região da África onde duas tribos disputavam espaço às margens de generoso lago, lugar de caça e pesca abundantes. Uma névoa azulada se formava num extenso salão onde se reuniam Clarice, Felipe, Júlia e Cláudio e os demais componentes do grupo. Celeste apareceu radiante, como sempre, saudando a equipe e desejando que a paz estivesse com todos. Meus queridos, é nosso dever concentrar esforços para interromper as atrocidades cometidas por nossos irmãos africanos, que vivem às margens de um grande lago. Trata-se de espíritos ainda jovens que necessitam dos rigores da encarnação para começarem sua evolução moral, mas as ações de guerra empreendidas por eles estão causando revolta naqueles que não aceitam a condição de vítimas, principalmente nos rituais de canibalismo. Esses nossos irmãos, ao verem seus corpos assados nas fogueiras, ficam muito revoltados, uma vez que parte de seus despojos são digeridos por seus vencedores. Eles passam a obsidiar os seus algozes, irmã Celeste? Perguntou Clarice. Exatamente, minha querida. E o nosso maior trabalho é fazer com que perdoem. É verdade. O processo de dor pelo qual passaram e que poderia servir para o crescimento espiritual está sendo motivo de revolta, o que faz com que novos conflitos se estabeleçam no plano físico, lamentou Joana. Nós temos atuado junto aos líderes daqueles povos para que encontrem uma solução pacífica para a questão. Mas a ambição pelo poder e o sentimento de vingança ainda estão muito fortes em seus corações, comentou Inácio. Nesse instante, Celeste interrompeu, alertando que espíritos recém-chegados à Terra estavam precisando de socorro. O grupo logo se colocou em serviço. Do lado de fora do portal da colônia, um jovem guerreiro em situação deplorável esperava por socorro. Onde estou? O que aconteceu comigo? Por que meu corpo está tão dilacerado? E essas queimaduras? Ah, agora me lembro. Quando me distanciei do meu grupo, fui apanhado pelos inimigos. Covardes. Acertaram minha cabeça com o machado, aí não vi mais nada, até que, após algum tempo, vi meu corpo estirado no chão. Não entendia nada, apenas via sangue, muito sangue jorrando dele. Depois, aqueles covardes o cortaram com grandes facas.
Eu tentava defender o meu corpo, mas eles não me percebiam. Em seguida, enfiaram as partes do meu corpo em espetos de madeira e levaram ao fogo. Eu ouvia assando, mas não sentia dor, apenas revolta, principalmente quando cantavam e dançavam, comendo a minha carne. Saindo dali, passei por uma região de extremo sofrimento, mas, de certa forma, fui poupado das crueldades. Talvez porque sentisse pena dos companheiros que estavam mergulhados na lama fétida daquele lugar. Aflito, orei aos deuses, recebi o socorro, fui resgatado e trazido para cá. Após o angustiante desabafo, olhou em torno e comentou: Quero vingança, não posso aceitar o que fizeram comigo. Quem são vocês? Nessa hora, Celeste interveio. Calma, meu irmão. Agora está tudo bem. Você foi trazido para a colônia do Triunfo, onde receberá tratamento e logo estará recuperado. Não, quero voltar às margens do lago e pegar aqueles bandidos. Eles terão de pagar pelo que me fizeram. Quando tomamos atitudes de revolta, as coisas só fazem piorar, meu irmão. Você quer voltar para a região de sofrimento do umbral? Perguntou Celeste, aplicando-lhe um passe sedativo. Sob o efeito do passe, nosso irmão foi se acalmando até que aceitou ser conduzido para o interior da colônia. Todos se ocuparam do socorro àquele espírito necessitado, dando início a um lento processo de recuperação. Após os tratamentos de asepsia, Celeste o cobriu com um lençol branquíssimo de propriedades terapêuticas e ele mergulhou em profundo sono. O trabalho de atendimento àqueles irmãos era perfeito. Cada espírito recém-chegado era socorrido segundo as suas necessidades. Alguns levavam consigo a dor física em grande intensidade, em outros, o sofrimento maior era moral e afetivo. Tratamentos adequados eram dispensados de acordo com a necessidade de cada um. Uns necessitavam mais de água fluidificada para amenizar a dor das queimaduras, outros precisavam de passes para as lesões causadas pela revolta. Cada trabalhador se concentrava onde era mais grave a lesão. Os que apresentavam seus corpos mutilados eram consolados e amparados por abnegados socorristas que sabiam exatamente o cuidado que precisavam dispensar àqueles irmãos. Muitos não conseguiam sequer se arrastar. Os bons espíritos que se dedicam a essa nobre tarefa possuem o preparo da medicina espiritual que não contém falhas e, por meio da intuição, sabem o medicamento necessário para cada caso. Boas vibrações são emanadas por intermédio de preces de todas as partes, até mesmo de outras colônias, onde novos trabalhadores se preparam para compor novas equipes de atendimento. No caso dos africanos, enquanto um perfeito trabalho acontecia no plano espiritual, no plano terreno também não era diferente. Centenas de trabalhadores desencarnados amparavam o desenlace das vítimas da guerra, contribuindo para que as tarefas de socorro acontecessem quanto antes àqueles mais necessitados. Apesar do triste desencarne em massa, mais um ciclo terreno ia se cumprindo. A mesma guerra que gerava dores e sofrimentos proporcionava a oportunidade da transformação moral para aqueles homens, pois a evolução moral acontece mesmo em meio aos cenários mais tristes e desoladores. Capítulo 2. Excursão à Terra. Um novo dia se descortinava na colônia do Triunfo e os trabalhadores se mobilizavam para mais uma rotina de importantes tarefas. Todos se cumprimentavam e se reuniam para, em prece, pedirem a Jesus e aos espíritos superiores inspiração, sabedoria, amparo e serenidade para darem continuidade à grande missão de socorro e de pacificação àqueles irmãos tão necessitados. Ao som de suave melodia, Celeste deu as boas-vindas ao grupo. Queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria e satisfação que nos reunimos mais uma vez para saudar o novo dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa adentrar os nossos corações. Que estejamos motivados e alegres por termos esta oportunidade bendita de trabalho.
Precisamos, mais do que nunca, do auxílio misericordioso de Jesus e dos espíritos superiores para que, juntos, possamos direcionar nossas forças em estratégias de paz a serem percebidas pelos humanos na Terra, com o objetivo de colocar termo à terrível discórdia que enfrentam. É chegado o momento em que todos precisam sentir, por intermédio das nossas vibrações, o quanto a guerra lhes tem prejudicado. Após breve pausa, a mentora prosseguiu. Vamos nos dividir em equipes de socorro aos recém-chegados e em correntes vibratórias, envolvendo vítimas e dirigentes dos combates naquela região. Que os nossos trabalhos na luta do bem possam ganhar cada vez mais força. É com alegria que damos início a mais uma etapa da nossa missão. Que assim seja. Após a fala de Celeste, todos desejaram sucesso e paz uns aos outros. A mentora e o novo grupo se direcionaram a uma sala de onde podiam ver a continuidade da guerra. Cláudio perguntou a Celeste: O que podemos fazer diante de tanto massacre e frieza? Podemos descer à crosta e interceder diretamente junto aos chefes, sugeriu Clarice. Sim, temos que fazer alguma coisa mais concreta, concordou Cláudio. Assim, Felipe, Clarice, Júlia e Cláudio se dispuseram a descer a crosta terrestre para executar o plano. Era início da madrugada quando a equipe deixou a colônia, rumo às paragens terrestres. Durante a viagem, o universo se descortinava diante dos amigos. Uma paisagem de beleza incomum se despontava. Estrelas agrupadas formando as galáxias, umas em formas de espiral e outras de formatos e cores diferentes. Ao centro, um grande agrupamento de estrelas muito próximas umas das outras delineava a estrutura muito clara. Era a Via Láctea que se apresentava, deixando perceber o sistema solar, onde o Sol, ao centro, era circundado pelos planetas. A Terra era um pequenino planeta em comparação aos gigantes Júpiter, Saturno, Netuno e Urano. Clarice exclamou: Que espetáculo maravilhoso! Por meio dele, podemos avaliar a majestade de Deus. Astronômicas distâncias separam galáxias, sistemas e planetas. Sabe, Felipe, quando vejo esse magnífico quadro, sinto que o nosso amor faz parte dessa majestosa orquestra e que, apesar dos percalços que ainda enfrentaremos em nossa trajetória evolutiva, ele é eterno e sempre emergirá cada vez mais forte nos mais longínquos tempos de nossa existência. Felipe estava atônito, tanto pela beleza da tela que se despontava diante de seus olhos, quanto pelas palavras proféticas que acabava de ouvir da sua amada. Foi com a voz trêmula e entrecortada pela emoção que respondeu: Clarice, eu não sei se é mais bonito o quadro que vejo diante dos meus olhos ou se são as palavras que ouço agora da sua boca. Certamente, minha amada, Deus estará conosco para a eternidade, protegendo um amor tão lindo que tenho certeza resplandecerá para todo sempre. E Felipe, quando nos encontrarmos na carne, eu quero contar a nossa história para os amigos encarnados. Mostrar a eles que a vida não termina com a morte física. Aliás, que a morte não existe, mas sim a passagem de um plano para o outro. Nossa história mostrará também que os vínculos estabelecidos no plano espiritual se perpetuam, principalmente quando se trata de um sentimento tão nobre, tão sublime como a sincera amizade e, sobretudo, o amor. Quero que a nossa história chegue, no futuro, aos encarnados da Terra, porque um amor tão lindo assim não deve ficar ocultado. Quero também que nossos irmãos possam compartilhar de um sentimento tão sublime e realizador, que nos deixa mais próximos do Criador e que nos dá a certeza de que Ele sempre prevalece, por maiores que sejam os obstáculos enfrentados. Júlia interferiu. Eu e o Cláudio também gostaríamos, juntamente com vocês, de participar desse projeto, não é, meu amor? Claro, eu também gostaria muito, confirmou Cláudio. Felipe achou a ideia maravilhosa e todos se entusiasmaram na esperança de que, mesmo no futuro longínquo, ela pudesse se realizar. Também Celeste, na Colônia do Triunfo, pelos canais da mediunidade, compartilhava daquele projeto. Era a mentora daquelas 4 almas
que, sob sua inspiração, programavam mais um trabalho para o futuro, fazendo com que novas almas se sensibilizassem para as ideias do amor e, sobretudo, conhecessem os princípios da doutrina consoladora que se implantava com mais força e vitalidade no coração dos tutelados de Jesus. Júlia e Cláudio também estavam embevecidos pela majestade do cenário. Os dois casais eram a menina dos olhos e Celeste que percebia a resplandecência do amor naquelas quatro almas, que se amavam verdadeiramente e estavam dispostas a maiores sacrifícios em prol dos necessitados. A expedição se aproximava da crosta terrestre e a atmosfera se tornava densa a ponto de exigir dos viajantes um esforço cada vez maior a fim de se adequarem ao campo vibracional da Terra, principalmente na área do conflito. Chegaram ao destino de madrugada. O silêncio naquela região da África só não era completo por causa dos sons dos animais noturnos. Os amigos se reuniram em terra para traçarem as estratégias. Cláudio, é melhor que um casal fique em cada aldeia, mas sem perdermos o contato, disse Felipe. Todos concordaram. Assim, Felipe e Clarice ficaram na aldeia Macharique, a leste, e Cláudia e Júlia na Maguiribe, a oeste. Ao adentrarem na aldeia, Felipe e Clarice encontraram na tenda do chefe um ancião, sua esposa e a filha Luana, que estavam com cerca de 15 anos de idade. Era manhã e toda a tribo já se preparava para os afazeres diários, principalmente os que iriam se dedicar à lavoura. Felipe e Clarice perceberam que Luana não tratava bem os pais, além de reagir com aspereza aos tratamentos paternos. Clarice não conseguia parar de observar o comportamento de Luana e comentou com Felipe: Por que será que ela se comporta desse jeito? Nessa idade, alguns adolescentes apresentam esse tipo de comportamento, devido à transição da infância para a adolescência. É normal que fiquem mal-humorados e achem que os pais não têm o direito de interferir em suas escolhas. É verdade, mas observe que Luana está sempre áspera. Os adolescentes mudam de humor repentinamente, mas em momento algum ela é gentil com os pais. Bom, de qualquer modo, precisamos dar continuidade aos planos, observou Felipe. Vamos conhecer mais um pouco das outras tribos. Então, o casal começou a observar os costumes das outras tribos, as relações familiares, os trabalhos desenvolvidos na rotina diária, as crianças, os jovens e principalmente as lutas entre as tribos rivais. Ao mesmo tempo em que observavam, enviavam passes redentores aos mais necessitados e aos chefes tribais. Perceberam, por meio da intuição, que Júlia e Cláudio também se ocupavam em desempenhar esse mesmo trabalho. Com o passar do tempo, Felipe e Clarice notaram que a animosidade da menina Luana era porque os pais queriam que ela se casasse com um rapaz da tribo, considerando ele ser de boa índole e que reunia as qualidades para ser o novo chefe. Pela tradição daquele povo, a chefia era herdada pela filha mais velha. Apesar dos esforços dos pais, a menina não nutria nenhum sentimento pelo noivo. Clarice e Felipe tentaram interferir no caso, procurando intuir os pais a deixarem a moça livre para fazer a sua própria escolha, mas nada conseguiram. Enquanto isso, na tribo Maguiribe, Cláudia e Júlia não encontravam problemas internos a não ser o ódio entre as tribos vizinhas. Coincidentemente, nas duas tribos, os filhos dos chefes estavam para se casar, e as atenções estavam voltadas para seus assuntos internos. Assim, uma trégua havia se estabelecido. Quando caía a noite, nossos amigos se encontravam procurando, por meio das orações e dos passes, influenciar nas vibrações dos tutelados. Percebiam que suas influências eram percebidas diretamente por anciãos que normalmente se reuniam em culto às suas divindades. Assim que possível, o grupo os inspirava para que transmitissem ao restante da tribo as boas vibrações recebidas. Naquela época, comerciantes europeus adentravam as selvas africanas com a intenção de comercializarem mercadorias com os nativos, gerando um intercâmbio entre os povos, chegando até se casarem com mulheres africanas e ali constituírem família.
Em um desses contatos, Luana conheceu um português e logo se interessou por ele. Apesar da oposição dos pais, algum tempo depois aconteceu o casamento. Na tribo Magiribe, tudo ocorreu naturalmente e a sucessão estava já pré-estabelecida. Era costume que, quando havia casamento dos sucessores das chefias, as festividades durassem meses. Nesse período, a guerra foi esquecida. Esporadicamente ocorreram pequenos conflitos, mas, graças às vibrações do plano espiritual, não chegaram a grandes proporções como de costume. Os amigos espirituais se preparavam para retornarem, com o sentimento do dever cumprido, quando, sob inspiração de Celeste, surgiu a ideia de provocar uma reunião entre as chefias das duas tribos e inspirá-las a criarem uma área neutra entre seus territórios, que não pertencesse a nenhuma das tribos. Essa iniciativa impediria o contato próximo e cada uma das aldeias ficaria restrita ao seu território. Esse espaço seria chamado de zona neutra e nenhuma das tribos poderia explorá-la. Os casais espirituais puseram o plano em ação. As duas tribos demarcaram a área e a paz voltou a reinar às margens do lago. O grupo retornou à colônia do Triunfo. Ao chegarem, foram recebidos com alegria, terminando com agradecimento de Celeste em nome de todos. Passaram-se os tempos, e como na zona neutra não havia nenhuma atividade, a floresta foi se recuperando. Os animais achavam ali um ambiente propício para se protegerem e um local perfeito para procriarem, com pastagem e bebedouros tranquilos. O ecossistema se recompunha sem a presença predatória do elemento humano. Isso fez com que nas áreas de domínio das tribos a caça e a pesca fossem se tornando escassas. No lago, a zona neutra começou a ser invadida, tanto por parte da tribo Macharique como pela Magribe. A fartura ali encontrada foi se tornando cada vez mais motivo de rivalidade. Em pouco tempo, já se tinha desenvolvido um novo cenário de guerra, desta vez ainda mais sangrenta. No plano espiritual, o trabalho não parava e o socorro às vítimas se intensificava. Nossos irmãos espirituais continuavam enviando vibrações para que a paz pudesse se instalar na região. Com o passar do tempo, o comando das tribos haviam passado para os sucessores. Luana, herdeira da chefia da tribo Macharique, transferia para o marido português as decisões mais importantes. E este, movido pelo espírito aventureiro e ambicioso do povo europeu, conduzia seus comandados a investidas na zona neutra, contrariando o acordo celebrado por seus antecessores, sob a alegação de que havia sido a antiga chefia que estabelecera as regras. Essas transgressões provocaram a reação da tribo adversária e novas batalhas se travavam. O canibalismo voltou a acontecer porque aqueles povos acreditavam que, comendo a carne do guerreiro adversário, herdariam dele a coragem e a bravura. Apesar da crueldade da guerra, os representantes da colônia do Triunfo estavam mais perto de acharem uma solução. O sofrimento fazia com que aquelas pessoas buscassem entrar em sintonia com o bem, tornando-se mais sensíveis às boas vibrações emanadas do mais alto. Nesses momentos, a espiritualidade aproveitava-se para envolver os encarnados em boas inspirações. Novamente, no plano espiritual, a colônia do Triunfo necessitava de maiores recursos fluídicos para tratar as vítimas que voltavam a chegar em número ainda maior e em estado vibratório ainda mais deplorável. Vítimas do inconformismo, por terem parte dos seus corpos ingeridos pelos adversários, além de as partes do corpo que não serviam de alimento serem deixadas como alimento para as aves carniceiras. Seus ossos se transformavam em peças de museu de guerra, eram apresentados como troféus que demonstravam a bravura e a soberania do adversário. As regiões umbralinas também recebiam aqueles que, pelas razões mais diversas, alimentavam seus sentimentos de orgulho, inveja e egoísmo para levarem vantagem sobre seus irmãos, contrariando os princípios de amor, misericórdia e caridade. Capítulo 3. Novas iniciativas dos espíritos.
Na Colônia do Triunfo, novas iniciativas eram tomadas para amparar os irmãos envolvidos naqueles combates que espalhavam dor e desespero, alimentando sentimentos de ódio e revolta, atrasando o processo evolutivo de espíritos que ainda desconheciam os ensinamentos deixados por Jesus em sua passagem por esse planeta. Apesar de serem mobilizados os maiores esforços, Celeste e seus tutelados não conseguiam achar uma solução que possibilitasse resolver o problema. Mas, após incansáveis estudos, surgiu uma alternativa que poderia ser a solução, apesar de demandar longo prazo. O grupo chegou à conclusão de que o único recurso concreto seria a unificação das duas tribos em um só governo, onde todos se sentiriam irmãos e não haveria necessidade de disputas por territórios. Mas, como fazer isso, uma vez que o ódio e a rivalidade das tribos impediam que qualquer iniciativa espiritual surtisse efeito? De repente, alguém do grupo exclamou: a única maneira de conseguirmos a unificação desses povos é pela reencarnação de espíritos mais conscientes nas duas tribos. Pessoas que pudessem assumir o comando e, por meio de ações elevadas, transformarem as atitudes daquela gente em sentimentos de amor e fraternidade. Todos concordaram com a ideia. Celeste foi aparecendo em meio a uma névoa azulada e falou: amados do meu coração, é muito louvável a reencarnação, uma vez que, na carne, temos maiores condições de atuar juntos aos nossos irmãos e podemos exercer a caridade de forma concreta e eficaz. Entretanto, devo avisar que essa atitude exige muito amor, humildade e desprendimento. Vamos encontrar irmãos em estágio de evolução ainda muito atrasados, que não entenderão os nossos ensinamentos e praticarão muitas injustiças, colocando paixões, orgulho, vaidade e egoísmo a predominarem sobre as nossas orientações e atitudes. As seduções à matéria são muito fortes. Todos ouviam em silêncio e ela prosseguiu. Vejamos o exemplo do nosso Mestre Maior, Jesus de Nazaré. Ele foi a maior prova de humildade, misericórdia, compreensão, mansidão e amor, e nem assim foi poupado das mazelas dos homens que armaram, conspiraram, condenaram e o crucificaram. Portanto, meus amados, pensem e reflitam se já se encontram preparados para tão nobre e difícil missão, que exigirá de vocês imenso sacrifício e abnegação. Celeste sabia que suas palavras causariam profundas reflexões entre o grupo, mas sabia também que seus tutelados já reuniam condições de enfrentar as adversidades que viriam pela frente. Após alguns instantes, todos conversavam entre si, trocando ideias sobre a decisão. Em seguida, Felipe tomou a palavra e disse: minha querida e muito amada Celeste, é com respeito que, após refletir bastante, eu e Clarice nos colocamos à disposição para essa tarefa. Poderemos renascer na Terra como filhos dos casais que agora comandam aquele povo. Renasceríamos um na tribo Macharique e outro na tribo Maghirebe. Com o amor que nos devotamos, poderemos mudar suas atitudes agressivas. Mas só alcançaremos êxitos se continuarmos com a sua iluminação e proteção para enfrentar as situações de dificuldade que encontraremos. Claro, meus queridos, não só a minha, mas de todos os companheiros do nosso grupo. Não mediremos esforços para estar com vocês durante toda a jornada. Todos se manifestaram solidariamente ao casal, desejando felicidade e sucesso no propósito. Uma profunda tristeza se abateu sobre Felipe e Clarice. Parecia que a saudade já se manifestava e que o peso da responsabilidade fazia com que eles se tornassem mais reflexivos. A partir daí, o grupo passou a dedicar aos irmãos missionários todo o carinho e atenção, como a se despedir de alguém que faria uma longa viagem, mas que certamente retornaria com o dever cumprido. Celeste também cercou o casal de proteção, tentando diminuir a apreensão e a ansiedade que os envolvia. No plano terreno, os casais chefes das duas tribos preparavam ansiosamente para receberem os filhos, que mais tarde os sucederiam no comando de seus povos. Enfim, no plano espiritual, chegou a informação de que a esposa do chefe da tribo Maghirebe estava para engravidar.
Felipe deveria partir para assumir o seu lugar no ventre daquela mulher, que em um futuro próximo seria sua mãe. O grupo o acompanhou até o portal da colônia. Após as despedidas, Felipe e Clarice ainda se mantinham de mãos dadas, como se quisessem retardar aquela separação enquanto fosse possível, mas havia chegado o momento e ele partiu. As lágrimas rolaram no rosto da moça de forma torrencial, mas em breve chegaria também o seu dia de partir. Durante a viagem, Felipe se viu diante da cena que presenciara junto à amada quando desceram à terra para ajudar aqueles povos. Ao se lembrar das palavras de Clarice, as lágrimas também lhe rolaram nos olhos. Mas precisava seguir em frente, afinal, a tarefa estava apenas começando. Chegando ao destino, seu novo corpo não passava de um pequeno grupo de células, mas seu trabalho agora seria grande. Afinal, teria de orientar a multiplicação daquelas células para moldá-lo a partir do seu perispírito. Nota: as células se dividem segundo a programação do DNA, mas o perispírito organiza sua formação segundo a missão que irá desempenhar no plano físico. Assim, os primeiros órgãos foram se formando e tudo foi funcionando de acordo com o previsto. O corpo da mãe era jovem e oferecia todas as condições necessárias para uma formação saudável. Felipe percebia que, à medida que se formavam os órgãos dos sentidos, seu corpo passava a interagir com a mãe, que sentia suas vibrações e harmonizava seus pensamentos, e vez ou outra sentia algumas vibrações que não eram tão boas. Em certo momento, teve uma surpresa. Descobriu que não estava só. Que companhia seria aquela? Diante dessas dúvidas, sentiu um empurrão. Espantado, foi verificar, fazendo um esforço com os órgãos da visão, e percebeu que outro ser se formava dentro daquele mesmo ventre. Era um irmão gêmeo. Notou que o irmão ocupava também o seu espaço, deixando-o apertado em seu cantinho. Percebeu também que o irmão havia se formado a partir de outro grupo de células. Portanto, não eram gêmeos univitelinos ou idênticos. Nota: gêmeos univitelinos são gêmeos derivados da subdivisão de um mesmo grupo de células. No plano espiritual, os amigos, sempre dedicados aos trabalhos de socorro, encontravam tempo para mandar boas vibrações para os companheiros encarnantes. Os meses se passavam e chegava a hora do nascimento da criança, que receberia o espírito Felipe. Era noite quando a futura mãe começou a sentir as contrações do parto. As mulheres da tribo, encarregadas de assistirem às parturientes, estavam se mobilizando para o trabalho. Os pretos velhos se reuniram em torno de uma fogueira e recebiam comunicação das entidades espirituais. De repente, chegou um espírito iluminado, avisando que o parto seria difícil e que tomassem os devidos cuidados. Era Celeste que se manifestava, trazendo emanações de luz para dar assistência à mãe e aos nascituros. O tempo passava. A mãe suava frio e chorava, sentindo a dor das contrações. Apesar dos esforços da mulher e das assistentes, a criança demorava a nascer. A ansiedade do pai era enorme, mas, segundo a tradição da tribo, ele deveria esperar do lado de fora, o que lhe aumentava o desespero. Repentinamente, após grande esforço, começou a aparecer uma criança forte e saudável. "É um menino forte e bonito", exclamou a assistente. "É um menino", repetiu a mãe, e, a seguir, emendou: "Vai se chamar Cauã". Mas as contrações continuaram e, para surpresa de todos, nasceu outro menino. A mãe, entre espanto e alegria, disse: "Esse vai se chamar Rian". Assim, nasceram os dois irmãos. Passaram-se alguns dias e as crianças foram batizadas segundo o costume da tribo, como Cauã e Rian. Enquanto isso, Luana sentia que estava próximo o dia em que nasceria de seu ventre o filho querido, que traria novos encantos para os pais e avós, que já se encontravam em idade avançada. A relação dela e do marido com seus pais ficou estremecida desde a época em que ela não aceitou se casar com o rapaz da tribo.
Luana pensava que com a vinda do neto, seus pais voltariam ao convívio normal, esquecendo as discórdias. Na colônia do Triunfo, chegou a hora de Clarice descer à terra. Nossa irmã se encontrava pensativa e, ao mesmo tempo, mentinha no coração a felicidade de poder ser uma ferramenta do bem. Ela sabia que sua presença seria motivo de grande alegria e de trégua naquele ambiente que tanto necessitava de harmonia e paz. Todos do grupo foram saudar a companheira naquela manhã. A cada saudação, Clarice sentia-se melhor e mais convicta de que sua missão terrestre seria coroada de boas vibrações e amparada por parte de seus amigos espirituais. Celeste a abraçou e disse: Minha querida irmã, vá em paz. Jesus e todos nós aqui da colônia estaremos com você nos momentos de alegrias e de dificuldades. Não se esqueça de que a vigilância e a prece têm o poder de nos fortalecer em Deus. Será para você e Felipe uma missão árdua, mas temos a certeza de que também será de grande importância para muita gente. Vocês serão a luz divina a serviço da paz e da misericórdia do Pai. Nesse momento, Clarice foi envolvida por uma sensação de bem-estar que lhe impulsionou para a crosta. Durante a viagem, a enviada de Celeste sentiu uma alegria enorme em rever a galáxia tão maravilhosa. Lembrou-se de seu grande amor. As emoções eram inexplicáveis e ela não conseguiu conter o choro, mas as lágrimas eram como uma chuva de bênçãos que fortalecia e enchia seu coração de coragem e esperança. Estando muito próximo de romper o fio que a prendia ao plano espiritual, o espírito foi ganhando um novo corpo, enquanto, na tribo Macharique, Luana se preparava para receber o filho que já vibrava amor e felicidade. Certa vez, os pais de santo estavam reunidos quando uma entidade de luz se manifestou e falou utilizando as faculdades de um médium. Essa criança que Luana gera em seu ventre nascerá e crescerá encantando a todos, por sua graça e beleza, e, no tempo certo, será a rainha da tribo. Os pais de santos se surpreenderam com a manifestação profética daquele espírito iluminado que a chamaram a Rainha dos Orixás. Nota: os pais de santo chamaram a entidade de Rainha dos Orixás porque achavam que todo ser espiritual era um deus. Outros deuses menores também se manifestavam procurando orientar Luana na educação da menina, que se chamaria Kalu. Logo após a reunião, os médiuns foram avisar Luana sobre a manifestação. Que coisa maravilhosa! Eu terei uma filha e ela será a rainha das tribos. Então ela se chamará Kalu. Benditos sejam os orixás e que eles tenham razão, disse Luana. Kalu nasceu num ambiente de muita harmonia. Toda a tribo entrou em festa para receber a futura rainha. A mãe e o pai se encantaram com a filha, enquanto os avós, quebrando as antigas arestas, esqueceram as mágoas e se juntaram a Luana e ao marido para admirarem a netinha. A infância transcorreu em um clima de muita paz. Os pais procuraram lhe dar os ensinamentos e costumes necessários para que, no futuro, ela pudesse assumir a chefia da tribo. A fisionomia de Calo continha a beleza das duas raças que lhe deram origem. Sempre rodeada de amigos, ela se caracterizava como uma criança falante e prestativa. A mãe lhe ensinava as tarefas domésticas e os costumes femininos da tribo, e ela era sempre muito dedicada ao aprendizado. As crianças nascidas nas duas tribos cresciam alegres e saudáveis, enquanto os guerreiros esqueciam temporariamente as contendas, geralmente motivadas pela invasão da zona neutra. Os tempos passavam e os garotos da tribo Maguiribe cresciam. Quando completaram 12 anos, suas personalidades já estavam se formando. Desde muito novo, Rian tinha ideias de guerra. Seus brinquedos eram armas e sua maior alegria era quando surgia algum combate entre as tribos. Vivia instigando os pais a fazerem caçadas na zona neutra, objetivando deflagrar a guerra entre as tribos que viviam um momento de paz. Cauã era pacífico e procurava conter as iniciativas que pudessem gerar conflitos. Era um espírito elevado e sempre que o irmão manifestava tendências bélicas, aconselhava-o a desistir da iniciativa.
Por isso, Rian logo passou a considerá-lo fraco e sem ambição. Muitas vezes Rian questionava seu pai: por que eu não posso participar das caçadas? Não sou mais criança e sei muito bem manejar as armas. Sempre treino e não tenho me saído mal. Calma, meu filho, seu tempo virá e você será um grande caçador, dizia-lhe o pai. Mas essas palavras não sossegavam o ímpeto do rapazinho. Diferentemente do irmão, Cauã gostava do trabalho onde sua criatividade podia ser exercida. Em todas as construções das tendas, ele estava à frente, como um engenheiro dirigindo a obra. Certo dia, Rian tanto insistiu que o pai permitiu sua presença na caçada. Veja, minha mãe, já sou um caçador da nossa tribo, disse orgulhoso. Cuidado, meu filho, você poderá se machucar, respondeu ela, temerosa de que alguma coisa ruim acontecesse ao filho. Nesse dia, o grupo de caçadores não estava encontrando nada que pudesse alimentar o povo da tribo. Vamos ultrapassar um pouco o limite da zona neutra. Lá será fácil abater os animais, incitou Rian, procurando conduzir os caçadores para a área proibida. De repente, o grupo encontrou uns veados que, assustados, correram para o interior da zona proibida. Os caçadores, entusiasmados, armaram emboscadas para capturarem os bichos. Enfim, a caçada foi farta e já era hora de voltar para casa quando surgiu um grupo da tribo rival e a luta se iniciou. Mas, logo que perceberam estar em menor número, fugiram em direção à sua aldeia. Na perseguição, um moço da tribo Macharique foi atingido, sendo capturado enquanto agonizava, vítima dos ferimentos do combate. Quando os caçadores chegaram até o rapaz, ele já estava morto. Rian gritou com euforia. Hoje a caçada foi boa, temos carne fresca com fartura. O corpo do rapaz foi recolhido e levado para a tribo, junto com os animais abatidos. Cauã, venha ver nossas caças de hoje. Eu estreiei bem, sou um caçador de sorte, gritava Rian, sem se conter de alegria diante do cadáver do inimigo. Que barbaridade, Rian! Não vê que isso pode novamente provocar a guerra? Eles não vão deixar isso impune. Vamos enterrá-lo, afinal, ele é nosso semelhante. Devemos dar-lhe uma sepultura, ponderou o irmão. Ora, Cauã, que bobagem! Você acha que vamos enterrar a nossa melhor caça? Em seguida, chegaram os homens com facas afiadas, retirando a carne e levando ao fogo, que já estava aceso para assar as caças. O que não servia para comer era distribuído para os cães, que, após se fartarem, deixavam os restos para as aves carniceiras. Naquela noite, houve festa na tribo. Homens e mulheres se enfeitaram para a dança. O banquete seria servido para todos. Eu quero comer a carne deste guerreiro, assim herdarei sua bravura e coragem. Hoje a festa é minha, afinal foi a minha primeira caçada, por isso vamos comemorar. Quero que chamem Cauã para comemorar. Quem sabe assim ele toma coragem e resolve caçar conosco? Dizia Rian, triunfante. Ao chamarem Cauã, o rapaz relutou em aceitar o convite. Vamos, Cauã, hoje é festa para o seu irmão, disseram os rapazes. Não, não gosto disso. Seu pai vai ficar triste se você não participar. Eu irei, mas contra a minha vontade, respondeu por fim. Terminadas as danças, era hora de servir o banquete. Rian foi servido primeiro, o que o deixou ainda mais orgulhoso. Ao servirem Cauã, ele não aceitou. Estava enojado daquilo e fazia preces por aquele rapaz assassinado. Em seguida, foi para sua tenda, onde chorou por algum tempo. Envolto nesses pensamentos, percebeu uma névoa azulada em seu quarto e dentro dela a figura de uma linda mulher que lhe dizia: Deus o abençoe, meu filho. Continue seguindo o que o seu coração diz. Você ainda será muito feliz e encontrará o seu grande amor. Dizendo isso, a figura foi se desfazendo e a névoa se dissipou. Capítulo 4. Obsessão a Rian. Rian dormia, mas seu sono era conturbado. Sonhou que estava preso a uma teia de espíritos malignos, liderados pelo homem que havia sido morto no conflito e agora o perseguia, revoltado pelo desencarne precoce e porque seu corpo havia sido servido em um banquete.
O estômago não conseguia digerir o alimento e uma sensação de enjoo tomou conta do rapazinho, que se debatia e se contorcia na rede numa mistura de angústia e desespero. Maldito, você me ceifou a vida justamente no momento em que eu fazia planos para o futuro. Estava noivo e pretendia me casar. Minha noiva sofre a decepção de um romance frustrado e vocês fazem festa com meu corpo. Você vai me pagar por este ato, pois vou lhe cobrar por toda a vida, seu covarde, gritava o perseguidor. Rian acordou em pânico, queria lutar contra aquele inimigo, mas não conseguia nem mesmo vê-lo. Era o início de uma perseguição que o acompanharia por muito tempo. Sentiu medo, arrependimento, mas não tinha como voltar atrás. Na manhã seguinte, o rapaz acordou abatido, enjoado. Sua cabeça e todos os músculos doíam muito, como se ele tivesse levado uma surra no dia anterior. O que foi, meu filho? Você parece doente? Está abatido, com um ar assustado? Perguntou a mãe. Nada, nada. Foi apenas um sonho, um pesadelo. Como pode um simples pesadelo deixá-lo abatido assim? Não se preocupe, logo estarei bem. A mãe sabia que o caso não era um simples pesadelo, mas não tocou mais no assunto, procurando desviar a conversa para que o filho não alimentasse pensamentos que lhe deixariam ainda mais suscetível às influências dos espíritos obsessores. Os dias foram passando e todas as noites os pesadelos voltavam. Rian emagrecia e perdia a vitalidade própria da juventude. Estava ficando doente. Todos na aldeia já se preocupavam com a sua saúde, que piorava a cada dia. Numa noite em que os pais e santos se reuniram para a conversa com os espíritos, a que chamavam de deuses, manifestou-se uma entidade demonstrando muito ódio e jurando vingança contra a tribo, principalmente contra Rian. Os pais de santo tentavam acalmá-lo fazendo promessas, mas ele se mantinha irredutível. Diz o que você quer para que possamos ajudá-lo, pedia a pai Zulu com voz de espanto. O menino Rian sabe. Todas as noites eu converso com ele. Dizendo isso, o espírito se foi, deixando os pais de santo apavorados, temendo a ira dos orixás. Na manhã seguinte, os pais do garoto foram procurados e informados sobre o acontecimento. Vamos levar Rian à reunião dos pais de santo. Talvez assim ele possa se entender com seu inimigo e se libertar dessa perseguição, disse seu pai. Na noite seguinte, Rian foi levado à reunião, mas nada normal acontecia. Os pais de santo fumavam seus cachimbos, soltando grossas baforadas no ar, que era iluminado pela luz da fogueira acesa no centro do pátio. De repente, o rapaz deu um salto e caiu se contorcendo, dando gargalhadas horríveis e dizendo impropérios. Agora eu o peguei. Você tem uma dívida comigo de longo tempo, de encarnações passadas. Eu vinha lhe procurando por todo esse tempo. Venho sugando as suas energias, mas você é um fraco, e se eu continuar, vai acabar desencarnando. Mas eu não quero isso. Quero que você continue vivendo e que me pague o que deve. Vai trabalhar para me pagar. Eu vou esperar o momento certo para acertarmos as contas. Dizendo isso, o espírito se foi. Todos haviam se mantido abaixados em deferência àquela entidade, que imaginavam ser um deus. Após se levantarem, Rian se mantinha na posição inicial. Os pais correram até ele, despertando do êxtase em que ainda se encontrava. Onde estou? O que aconteceu? Perguntou ao recuperar a consciência. Venha, meu filho, está tudo bem. É tarde, vamos dormir, disse a mãe, entre preocupação e assombro diante dos fatos. Não, não quero dormir. Aqueles pesadelos vão me perseguir novamente. Quero ficar com vocês. O rapaz se encontrava agitado e, momento a momento, entrava em pânico. Quero falar com Cauã. Sinto que somente ele pode me proteger. Pediram ao rapaz para chamar Cauã, que dormia tranquilo em sua rede. Cauã, levante-se. Seu irmão lhe chama. Ele está desesperado e quer vê-lo agora. O que aconteceu? Onde ele está? Está no pátio, mas fique tranquilo, não aconteceu nada grave. Mesmo assim, Cauã se levantou e correu para onde se encontrava o irmão. Chegando ao local, não foi preciso que ninguém dissesse nada.
Ele parecia saber dos acontecimentos, mesmo sem ter participado da reunião. Em seguida, colocou as mãos sobre a cabeça do irmão. Novamente, aquela névoa azulada foi se formando e a figura de mulher se fez visível para ele. De suas mãos emanavam feixes de luz que se projetavam em direção a Rian. O rapaz obsediado foi se acalmando e uma sensação revigorante percorreu-lhe o corpo. Rian abraçou o irmão, permanecendo assim por algum tempo, até que a imagem da mulher foi desaparecendo e a névoa também se dissipou. Cauã percebeu que ninguém tinha visto a entidade, nem mesmo Rian, que pôde sentir seus fluidos regeneradores. Muito obrigado, meu irmão. Sinto-me seguro perto de você. Coloque sua rede próxima da minha, tenho medo dos pesadelos. Fique tranquilo, Rian. Eles não irão lhe molestar mais. Vou colocar a minha rede próxima à sua. Durma com os deuses. Dizendo isso, todos se acomodaram e a noite transcorreu tranquila. Depois dessas ocorrências, Rian não quis mais participar das caçadas, nem incentivar os companheiros para os conflitos. Procurava estar sempre junto a Cauã, chegando até a se interessar pelos trabalhos do irmão nas construções que já começavam a ter paredes e taipa. Nota: construções de madeira e barro. Cauã aprendera a técnica com comerciantes europeus que continuavam visitando as tribos para o comércio de mercadorias compradas na Índia. Naquela época, que sucedeu às grandes navegações, principalmente os portugueses saíam de Lisboa em esquadras que percorriam a rota de Vasco da Gama, contornando o continente africano, entrando pelo Oceano Índico e chegando à Índia. Ali comprava as mercadorias que, na volta, ao contornarem a costa leste africana, eram trocadas por gêneros alimentícios, principalmente para aprovisionar os navios para o retorno a Portugal.